Então, boa noite a todos, né? É uma alegria receber vocês aqui na nossa janela literária. E assim, é muito legal porque é uma janela para nós assim muito especial, uma janela realizada por um mestre, o nosso mestre, um Obrigado. contista, poeta, romancista, Elias Fajardo, querido mestre, né, nosso, e que vem ler alguns dos contos do seu livro Carona é uma coisa muito íntima. Eu adoro esse título, viu, Elias? Acho Obrigado. esse título. E os contos, que são contos, alguns contos breves, são contos muito bonitos. Assim, são pérolas, alguns são muito breves e outros menos. Ele vai ler dois para nós e vai conversar conosco, né, sobre esse trabalho, vai falar um pouco sobre o seu trabalho, vai conversar. E também queria aproveitar para apresentar vocês a mais nova integrante do grupo do IEL, que é a Lorena Coelho, a Lorena aqui que está ali conosco, tá? Lorena agora está fazendo parte do nosso time, é a nossa gestora de comunicação. Olha, estamos chiques agora, né? Com uma pessoa especialíssima, né? Cuidando da nossa assim da comunicação que precisa, né? Mais tarde ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho das formações mais no final. Então, gente, eu queria desejar a todos uma ótima noite de leitura. Eu vou precisar me ausentar logo no começo, mas eu espero poder voltar mais adiante. E agradecer muito ao Elias pela parceria, e por essa oportunidade que ele nos dá de dividir o seu trabalho conosco. Muito obrigada, adorei ver vocês aqui, e já voltamos. Eu vou ficar, mas não vou poder ficar muito, e volto depois, tá bom? Um beijo aí para todos. Elias, é com você agora, tá? Legal. Então, eu chamei esse evento de Como que te quero, né? E, inicialmente, eu queria falar que eu escrever contos no fim da década de 1960 e início dos 70, né? No texto, quer dizer que era a ditadura militar, nós éramos jovens e os jovens queriam se expressar. E o conto foi um veículo foi um gênero literário muito adequado, porque nos permitia dar vazão às nossas inquietações externas e também o nosso protesto pelo aquilo que acontecia no país, né? Que não tinha mais habeas corpus, etc., né? E eu comecei a escrever numa época em que os jovens da então, os jovens da época eram, entre outros, né, o grande Sérgio Santana e Sônia Coutinho, que abriu um caminho com uma produção de contística muito interessante, que me ensinou, né, pessoas muito queridas, inclusive. E, na época, também viviam os consagrados, como Rubem Fonseca e Lígia Fagundes Telles, porque o Brasil é um país muito rico em matéria de contos, tem escritores admiráveis que alguns ainda estão conosco e outros já se foram, né? E a gente trabalhava com o sentido de que a literatura é igual à vida. Quanto mais a gente tocasse, mais a literatura poderia crescer, né? Então, eu comecei escrevendo e publicando numa antologia chamada Cacos I, depois teve Cacos II, por Lilian Newland, e depois publiquei 2 livros de contos, Cabeça Quebrada e Carnaval Sem Quarta-feira, 3 romances, né? Um deles foi finalista do Jabuti, e 2 livros de poesia, e, de repente, voltou ao conto, né? Ione Matos, que é uma amiga muito querida, disse:
você não vai voltar aos contos? Então, eu voltei aos contos, porque o conto é um gênero estimulante e ele é diferente da novela e do romance, porque ele é mais direto, mais objetivo, ele vai por nocaute, né? É uma coisa muito conhecida, mas eu gosto de dizer, né? Cortázar, conto vence por nocaute, enquanto que novela e romance podem vencer por pontos e aos poucos. E aí teve muitos escritores que me ensinaram bastante. Aí vocês podem pôr aí a frase do Hélio Pólvora, que é um contista baiano, um escritor, um teórico do conto, que, enfim, tem muito interessante sobre short story, né? que conceitos do conto, né? Então, o Hélio Pólvora dizia o seguinte: o conto é um meio de busca e averiguação, quer dizer, veja que é um mergulho, né? Brota bem de dentro do autor, como um poema, e é a maneira do autor-narrador conviver com os seus conflitos básicos. Então, alguém que está fazendo contos, pondo suas feridas, os seus conflitos e aquilo que os seus embates com o mundo, né? Nele, nada se perde, tudo se completa e se transforma. Por isso, há de aprimorar-se ou simplesmente mudar, na medida em que o autor-narrador mudar de conceito, de ponto de vista e de insight. Quer dizer, o conto ele caminha e evolui com a gente, né? Ainda o conto está a pulsar, a germinar e a fermentar nos misteriosos meandros das entrelinhas. Então, isso é o conto e é como eu me aproximei dele, né? E aí depois também me ocorreu citar um trechinho do Ricardo Piglia, um grande escritor argentino, que é também um teórico do conto, né? Nas suas teses sobre o conto, né? Ele diz o seguinte: o conto é um relato que encerra um relato secreto. Não se trata do oculto que depende de interpretação. O enigma não é outra coisa senão uma história contada de modo enigmático. Quer dizer, existe uma coisa objetiva e existe um interior, um outro plano, né? Então, segue o Piglia. A estratégia do relato é posta a serviço dessa narração cifrada. Contar uma história enquanto a outra. Isso é fundamental, né? A gente prestar atenção, a gente quer mexer. Essa pergunta sintetiza os problemas técnicos do conto. Você conta uma coisa, mas você está embutindo o outro plano. Então, vem a segunda tese do Piglia. A história secreta é a chave da forma do conto e de suas variantes. Isso foi uma coisa que me deu muito que pensar. E também que o Orhan Pamuk, que é um outro escritor que eu admiro, no seu livro O Ingênuo e o Sentimental, também fala isso. O romance tem um coração secreto que a gente precisa buscar, né? Assim como o conto, a gente está sempre buscando uma outra forma, né? uma outra jogada, né? Então, aí eu poderia começar a ler. Tem um iniciozinho aí, Tati, que podiam botar. Sim, eu vou ler 2 livros, 2 contos desse meu último livro, Carona é uma coisa muito... que foi publicado em 2020. Tá? Então, o conto Simur é uma ação que se passa numa cidade imaginária e nos apresenta os personagens Varenska, a moça, Ali ou Ali, Dourado e Dor, o cão de Varenska. Tá?
Legal. Então, eu vou ler e aí a gente para, a gente discute um pouco sobre isso. São 3 páginas. E aí depois a gente passa para o outro conto, que é o Busão. Vamos lá. Simur, cidade radiosa que habita o sonho no ponto exato onde se formam os anseios e deslumbramentos. Espaço tópico para apagar dúvidas, consolar aflições. Ilusões refletidas em imagens estilhaçadas, paisagem suspensa no nada. Nenúfares no lago, cabras na relva, carpas comem raízes de lótus, compridos corredores de vento vão dar em lugar nenhum. Um casario banhado por uma luz dourada, cenário onde se exercita a ficção de entrar por uma porta e sair por outra, e assim sucessivamente, quem quiser que conte outra. No regato, no principal, peixes falantes põem a cabeça fora d'água e dão conselhos às pessoas, que não estão nem para eles. Aí muda um pouquinho o corpo para criar um efeito de visual, digamos. Não há viva alma nas ruas. Ali está sentado num banco de praça, com olhos interrogadores. O dono é uma lebre pronta a saltar sobre ele. Uma casa brasileira ou portuguesa, sem certeza, com lances orientais, ecos de navios mercantes e viagens interrompidas se evolam no ar junto com a fumaça que sai da chaminé. Iguarias estão sendo preparadas em grandes panelas de barro. Doces fervem lentamente em fogo brando. Varença corre por corredores desligados do teto e do assoalho. O cão acompanha a moça em seus volteios. A casa não tem paredes, portas, não tem nada, a não ser fantasias que nela foram se depositando em camadas superpostas ao longo do espaço e do tempo. Miríades de vagalumes fazem as vezes de iluminação. Escombros de estrebarias, ruínas de capelas e cunhas, enormes tachos de fazer doces de damasco e goiaba, jazem ao jardim em frangalhos. Simur é como nos sonhos, em que, quando você olha, o que está ali há mais. Uma indefinível mistura étnica compõe os tipos que vivem ou se abrigam na cidade. Olhos amendoados orientais ou indígenas, tez branca como a neve, cutis dourada como pêssegos, os encaracolados ou todas as manhãs vão ao rio se banhar e fazer oferendas que os deuses nem sempre se dignam a sinalizar que receberam. Muda o tipo. Ali terça. Não sabe se observa os escorpiões amarelos que sobem entre as gretas ou se tenta correr atrás de uma lufada de vento que vagabundeia entre as jangadas que percorrem o rio. Muda o tipo. Dó o cão devagar, late assustadoramente. Quer livrar sua dona do assédio de Ali, que não está ali nem aí. Ali já participou de estupro coletivo de mulheres. Sabe com quantos paus se faz uma canoa ou um prazer proibido. Arrancar-lhes as roupas, divertir-se com o ar apavorado delas. Numa noite comum, igual a esta. Varesca seria uma presa fácil. Tortuosos caminhos conduzem ao gozo. Um homem é sempre um homem, apesar ou a despeito de suas boas ou más intenções. Se a sociedade os fez assim, como escapar de valores que são como o sândalo que perfuma o machado férreo? Muda o tipo. Um gato passa célere pelo cenário, perseguido por Dorn, o cachorro. Um cão é sempre um cachorro, independente das suas melhores ou piores intenções. Um ser destinado a guardar, vigiar ou a atacar, dilacerar. Dorn estraçalha o gato,
As vísceras se espalham pelo chão de pedra diante dos olhos esbugalhados de Varenska. Muda o tipo. Ali planta é próprio dos seres masculinos da sua cultura conviver com a violência sem extrair dela mais do que ela pode dar. Uma batalha no deserto, alguém que mata um inseto que acabou de picá-lo e que manda chicotear os que não querem pagar os impostos, é tudo mais ou menos a mesma. Ali tenta ler nas vísceras do cão algum vaticínio sobre seu destino e os de sua tribo. Muda de novo. Apavorada, Varenska recita o mantra do Altíssimo Senhor do Caminho, do princípio misterioso, sem superior. Da Fu Yun King, Shu Vu Zi Ran, Zen Miao, Yuan Shi Tian Zun. Aí, tradução. Transparência de jade do grande firmamento, da naturalidade do vazio, por celestial do princípio inicial do maravilhoso caminho de suprema autenticidade. A tarde cai como um pêssego maduro, se desprende do ramo. A fruta se despedaça no chão e mar um perfume que agrada a deuses, que desistem de castigar Varenska e Ali, fraternamente enlaçados. Dois corações esquecidos de si mesmos numa cidade inexistente, sombra de alfaias, carvalhos e sequoias que espreitam com seus ramos a cada lufada de vento que vem do oeste, trazendo piratas e conquistadores dispostos a tudo barbarizar e destruir. Mur vai sumir. Pronto, acabou. Sim, e agora, meus amigos? Alguém quer discutir ou quer falar alguma coisa? Conto? Eu posso falar, posso? Pode. Eu achei interessante, que eu acho que você, quando escreveu esse conto, você deve ter se divertido muito. A forma que você brincou com o que normalmente um escritor não tarimbado, ou do seu quilate, vamos dizer assim, usaria dos clichês e faria do texto ficar pobre. Eu me diverti muito com as tiradas que você, o aproveitamento que você tirou dos ditos que a gente já conhece, achei muito legal. É isso que eu tenho a dizer, foi a impressão que eu tive enquanto estava ouvindo a leitura. Obrigado, Dag. É isso mesmo, foi uma investigação de né? A história é um fiapo, uma moça, um rapaz e um cachorro, e esse encontro numa cidade misteriosa, que é meio Oriente, meio Brasil, não é portuguesa nem brasileira, com certeza ou sem certeza. Então, a minha intenção foi essa mesmo, foi ultrapassar os limites do que eu já vinha trabalhando, esquecer um pouco essa coisa de que eu sou mineiro, um mineiro, e trabalhar com imaginação menos desvairada, né? Então, isso aí, muito bem, é isso mesmo. Você apreendeu muito, o sentido geral, é isso mesmo, o conto é sempre um risco, né? Sempre a gente atira e não sabe onde vai parar. Quer dizer, porque tem uma história objetiva, uma história secreta, como disse o Piglia, né? Que eu citei aí. Alguém mais quer comentar? Você quer ler o outro texto, a gente deixa os comentários para o final, Elias, de repente? Só eu quero ver aí o que o rapaz falou aqui, que eu não consegui ler, passou muito okay. rápido. Quero sim, mas eu queria ver o que esse rapaz falou. Ele Aí depois escreveu, a gente conversa. ele escreveu assim: achei denso, pesado,
Porém, a forma como o narrador vai trocando de tom, como fossem dois narradores, faz uma quebra bem interessante. É isso mesmo, é uma coisa, buscar outros parâmetros, buscar outras formas de contar uma história que, se não fosse feita desta forma, poderia se tornar banal. Eu estou fugindo da banalidade, eu estou me reencontrando com o conto, marcou a minha juventude, de quem escrevia na minha época, e que nos ajuda a procurar outras vertentes, outras coisas que fujam ao cotidiano da linguagem, né? Então, é muito legal, isso mesmo, você aprendeu bem, o rapaz que comentou aqui. Em busca de outros parâmetros, de outros patamares, de outras possibilidades que a linguagem escrita venham nos oferecer, porque também é legal de fazer uma leitura, né? Eu gosto desse formato janela literária, porque uma coisa é você ler no livro, outra coisa é você ver a coisa sendo dita, como é que a gente não se encaixa. E aí a gente vai aprendendo muito, né? Legal. Agora, nossa amiga aí quer falar, não? Eu, eu É. fiquei na dúvida, eu teria que ler uma segunda vez para conseguir entender, mas a impressão que me deu é que não teve um critério para mudança de fonte. Queria saber É. qual foi a lógica utilizada, né? Porque não era nem mudança de narrador e nem de perspectiva. Não consegui ver que raciocínio que você utilizou para fazer a mudança. O raciocínio é o seguinte: uma hora tem um cenário, né? A cidade radiosa, etc, etc. E outra hora, mesmo personagem, aí muda de tipo. Duas vezes. Aí entra Varenska correndo por corredores. Aí passa do Time New Roman para o Calibri. Aí continua. Aí o ali tergiversa, muda de novo. Então, é uma coisa quase aleatória, mas tem o sentido de variar e de passar de uma coisa, de uma reflexão mais, né? Sociedade, homens assim, e de repente volta para um gato. Aí do tipo, porque volta para um gato. Então, eu estou sempre tentando passar do geral para o particular. Não sei se isso chegou a ser sucedido ou se isso poderia ser feito de outro jeito, mas eu sei que a minha intenção foi isso. Então, ali tenta ler as vísceras do cão, aí é uma ação, né? Aí o foco, como se a cama, se houvesse uma cama, volta para Varenska apavorada. E aí tem um, um mantra, né? Um mantra taoísta, porque eu me interesso muito pelo taoísmo, assim como a Suzana frequentei a sociedade taoísta aqui no Cosme Velho, então tem um mantra. Daí, para entrar o mantra, o Senhor Celestial, do princípio inicial, do maravilhoso caminho, da suprema autenticidade, muda de novo, entendeu? Aí depois volta para o que começou, tá? Não sei se responder a sua pergunta, mas é por aí que rolou. Você tem mais alguma dúvida? Alguém tem alguma outra? Perfeito, obrigada. De nada, Zó. Obrigado pela leitura, pelo questionamento. Eu não estou conseguindo ler o Eugênio. Alguém pode ler para mim, antes de passar pela Tati? Eu posso ler. O nome dele é Lucas Eugênio Elias. Sim, legal. Sim, bem interessante essa visão sobre a literatura. Como sou fanzaço do modernismo, para mim este tipo de texto e este tipo de coragem de fugir do tradicional é incrível. Puxa, muito obrigado. Ganhei meia-noite. Eu não vou nem dormir, vou ficar tão inchado que eu não vou passar na porta. Tinha mais um pedacinho em cima, Lorena. Você leu a continuação.
O Ela já leu. anterior, Ana, eu já tinha lido, que ele falou, Já achei tinha lido, denso, era o essa mesmo já? parte rapaz. que você fala, Ana, achei denso, É. pesado, eu já tinha lido. Ah, tá. Legal, que bom. Fico muito feliz com esses comentários e vamos apostar no texto, porque esse livro também me ajudou de 2018, logo que começou a pandemia. Acho o seguinte, tem para mim que a literatura nos faz sorrir, nos tira da encrenca, nos tira dessa coisa do dia a dia, dessa coisa do sofrimento, para nos atirar em outros planos, no prazer ou na felicidade, no que a gente possa imaginar como prazeroso. Então, escrever, para mim, tem muito esse sentido que eu gostaria de partilhar com vocês e que partilho nos eventos que eu faço na Estação das Letras e aproveito para agradecer o convite para fazer essas janelas literárias. Bom, então eu acho que eu vou seguir a sugestão da Tatiana e vou ler o Busão, que é um pouquinho maior. O Busão tem 6 páginas, 2, 4 páginas no livro, né? E depois a gente comenta tudo, tá, Tati? E cada bloco tem uma ilustração, porque como eu gosto de desenhar, eu fiz um em que a capa é minha e que cada bloco de contos tem um desenho aqui que eu fiz mais ou menos alusivo. Do Busão, por exemplo, é uma estrada. Só não fiz mais porque a editora não queria tanta coisa. Enfim, as editoras têm critérios mais de enxugar mais, né? Mas eu fiz a capa e que é alusiva também a uma viagem, né? Carona, é outro conto, só que é um pouco grande, e o Busão é uma coisa de uma estrada sem fim, de uma coisa assim, porque se passa num engarrafamento na estrada Rio-Campos, tá? Tudo bem? Tá, posso ver, você vai... Vamos lá. Seguindo, vamos lá. Tá aparecendo para vocês direitinho o texto? Para mim está aparecendo só a ilustração, mas eu posso começar a ler, vou começar. Vai demorar um pouquinho mais. Isso, ótimo, Tati, é aí mesmo. Escadas rolantes despejam pessoas dos mais diferentes gêneros, números e graus na rodoviária no Rio. Malas, carrinhos, ânsia de véspera, de feriado, um formigueiro de gente tentando chegar e partir. Esse é bem assim, tipo mais impressionista e mais tipo popular, digamos assim. Bom, essas são coisas que a gente discute. A manicure esmeraldina instala-se na poltrona 13 da linha Rio Campos, espicha-se, estica os dedos dos pés. Dina, para os íntimos e não íntimos, ela detesta seu nome de batismo, mantém um riso e a certeza que poderá chegar bem, graças a Deus, apesar dos atrasos. O busão avança lentamente. Navios passam sob a ponte Rio-Niterói, montanhas cortam-se sobre a baía, gaivotas pousam em bandos em torno dos barcos de pesca. O sol brilha nas fímbrias das ondas, mas Dina não está nem aí para a paisagem. Espia Giovanildo, no banco do outro lado, em nela. Eu estou num ritmo bom ou estou indo muito rápido? O que você acha, Tati? Tá bom, tá bom. Tá. Qualquer coisa vocês podem reclamar. Estrada Rio-Niterói-Manila e Nilha, e o busão não progride. Ambulantes oferecem cervejas a quem está nos carros engarrafados. Giovanildo coça o cavanhaque e a barba cuidadosamente desenhados. Exibe um anel de prata no dedo e uma corrente grossa no peito. Suspira, aguarda ansiosamente a chegada da entrada Caé,
onde é embarcado na plataforma de petróleo. Quando acabarem as montanhas, você está perto da campista, diz para si mesmo. 2 pescadores arrastam o fundo da baía como uma pequena rede. O almoço deles, das mulheres e das crianças, depende da pescaria, que se arrasta lenta como um ônibus no asfalto. Aí muda o cenário, mas não muda o tipo dessa vez. Não. Maria acorda e não encontra Giovanni na cama do apartamento. Sente o cheiro dele, mas o desgraçado caiu fora. A essa altura, ter tomado o ônibus para Macaé. Também, isso é Maria, né? Quem mandou eu me amarrar num homem 15 anos mais velho, além do mais embarcado? Eles casam com o navio e a plataforma, e não com a gente. Maria faz um café amargo, quadrado e queima entranhas. Dina fecha os olhos, devaneia, viaja em cutículas caprichosíssimas e uma meia-lua no início da unha, estrelas, planetas pintados em cores vivas, em muitas mãos que a acariciam e a levam à loucura. Acorda com o tranco mais duro do ônibus. Aí entra outro personagem. O cego Gregório sente a solidão de seus olhos. Presta atenção no barulho das rodas do busão cantando no ronco do passageiro a seu lado. Apalpa na bolsa chaves, documentos, o pequeno aparelho de música. O cego gostaria de não ir para lugar nenhum, mas é muito cumpridor de seus deveres. Vai visitar a família em pureza. O interior do busão de 2 andares, com leito no primeiro, poltronas reclinadas no segundo, e antes de estar no fim do carro, com água gelada e cafezinho, é um pequeno mar de cabeças pensando, zoando, sentindo, curtindo, desejando, girando o atraso da viagem. Giovanildo percebe a olhada da morena. Hã? Como é que é? Pode continuar, foi um microfone que abriu, eu acho. Pode continuar. Giovanildo percebe que a morena ali, quando passou para ir ao banheiro, dá um tempo e vai atrás. O ônibus sacoleja numa pedra, a porta do banheiro se abre, a morena faz um sinal com a unha do menino esquerdo, cuidadosamente decorada com anéis de Saturno. 2 pontos. Vem. Ele entra no banheiro e a beija sofregamente na boca. Dina recebe o gosto molhado de cigarro e mentex em seus lábios carmesim. O se esfrega contra ela, liga o espaço do banheiro, mete-lhe as mãos nos peitos, pressiona sua carne dura contra a bermuda dela. Os ouvidos estalam, o coração dispara, as pernas bambeiam. Dina acorda inteiramente molhada demais o cochilo rodoviário. Giovanildo desperta de pau duro, ainda envolvido com a fantasia de meter o pé na porta do banheiro e dar um amasso na morena gostosa. Essa porra desse homem anda e eu aqui que nem um otário. Os colegas me esperando para ir para a plataforma. Vou chegar atrasado. Pum. O calor aumenta, o dia avança, os passageiros se queixam do ar-condicionado forte, outros dormem placidamente, boca aberta e fios de barba escorrem pelo pescoço. O cego Gregório ouve música no MP3, treina cada arranjo, vai cantar no recital de fim de ano, tem um solo fechado de Paulinho da Viola. Precisa praticar, vai ouvindo aos poucos. Repete a mesma música várias vezes. Não tem pressa nem queixas. Apenas som e um sentimento do mundo. Aí volta para Maria, mulher do Giovanildo. Maria pega a chave e fecha a porta do apartamento com estrondo. O elevador custa chegar. A rua a recebe com uma lufada de ar quente, sons de buzinas, poeira. Giovanildo foi embora e ia afogar as mágoas num bar da orla de Copacabana. É de mais uma Antártica. Brahma está me dando azia.
olha sem ver a multidão que caminha e corre diligente debaixo do sol forte. Paga a conta sem conferir e se lança, atropelada na esquina da Avenida Atlântica com Siqueira Campos, morre sem um suspiro. O cego ouve uma freada mais forte e está dando um tom. Agita-se, perde o ritmo da canção. Tá dando microfonia. Deixa eu ver se... Só um minutinho, Elias. Pois não. Eu acho que a Rejane, que entrou agora, ela ficou com o celular e depois ela foi para o laptop, alguma coisa, aí abriu os dois ao mesmo tempo da microfonia. Rê, verifica aí. Foi isso mesmo. Fechei já, Dag, obrigada. Pode continuar? Rejane, seja bem-vinda. Obrigada, querido. Boa noite, Elias. Oi, Delacroix, meu amigo tão querido. Estou pelejando 45 minutos para entrar. Com tudo bonitinho, a Dag falou que era o link, mas eu entrei pelo link que recebi da Simpla. É uma bagunça, eu acho. Só consegui entrar agora. Boa noite a todos. Desculpa. Eu vou ver se vejo depois. Tá legal, muito obrigado. Desculpa aí, agora de Simpla é complicado. Então, nós estamos no Cego, na página 18, tá? O cego agita-se, perde o ritmo da canção. Ele está andando no MP3. Seja, come um bombom de cereja. Sabe que depende da ação e da boa vontade alheias. E não se afoba. Viaja sozinho na maior. Quando precisa, pede ajuda. E há um amigo meu que é cego, que é uma pessoa extraordinária. Não reclama da sua condição e da visão que perdeu aos poucos meses de idade. Quando lhe dizem, por que não tentar tratamento com células tronco? Responde, sempre fui assim mesmo, não quero ter ilusões. A cada semana, a empregada separa as roupas dele pelas cores e ele dá direitinho um monte de camisetas marrons, as calças azuis e assim por diante. Combina cores sem nunca tê-las visto. Aí muda o personagem. O motorista segura firme as mãos no volante. Não dormiu direito. O filho chorou noite inteirinha no quarto, cheio de mosquitos. Tem mais medo da dengue do que de uma jamaica carregada de minério de ferro. Em vez de chegarmos na hora marcada, nossa previsão em Campos bem mais tarde, explica o motorista a passageiros mal-humorados. Dina mordisca uma maçã. Cai-lhe um caninho. A manicura perde o rebolado. Como encarar um churrasco sem dente? Os primos e a tia me esperando na laje da casa na subida do morro, com uma gelada e uma roda de pagode. Até se despiar Giovanildo, agora lança-lhe olhares explícitos. De carros está com 14 quilômetros. Alguém murmura entre dentes. Para se distrair, tenta colocar um papelzinho no maço de cigarro para cobrir a imagem tétrica da propaganda com fumo. Gangrena. Ela não tem medo de ficar gangrenada e não se conforma de não poder fumar no ônibus. O motorista era uma desperto e toma entrada vicinal. Casas de laje, cachorros vasculham lixo nas esquinas, molecada corre atrás do ônibus, uma feira livre oferece frutas e carne de sol. 2 homens tomam cerveja num bar em torno de 2 bolinhos de aipim sobrevoados por moscas. O cego Gregório precisa ir ao banheiro, operação delicada que implica descer do 2º andar para o 1º andar do ônibus. É preciso abrir a braguilha, cuidar para que o pinto não mije no assento, não se desequilibrar nas curvas. Ufa, missão cumprida.
Num cruzamento, ambulantes oferecem do Vasco, Botafogo, Fluminense. Pipas cruzam o céu, agora ventoso. Será que vai chover? Um cheiro forte se espalha entre as poltronas. Quem peidou? O estratagema deu certo. O homem avança aos trancos pela linha de terra. O moleque aplaude a manobra do motorista. Estamos de volta à rodovia principal. Giovanildo, de água na boca, quer comer um espetinho de porco na Rodoshopping que ele julga estar bem perto. Em sua cabeça se embaralham os plantões que vai dar na plataforma, as lembranças da infância no interior, o gosto da primeira cerveja a gente nunca esquece. E o sonho dourado para um carro, para não ter esse busão sem hora de chegar. Dina vai ao banho, tenta colar o dente com super bonder. Podia fazer isso na própria poltrona que ocupa, usando o espelhinho de maquilagem. Medo de que vejam. Uma mulher prevenida vale por duas. Super bonder, o melhor amigo da moça que sabe que os dentes são frágeis e prefere que os anéis se vão, desde que fiquem os dedos. Ou os, né? Minha filha mais nova ainda não fez 13 anos, já está botando peito. Pensa o motorista enternecido e temeroso. Eu cubro de porrada o primeiro engraçadinho que se jogar para cima. O engarrafamento foi deixado para trás e o ônibus desliza suave pelo asfalto recém-consertado, com faixa dupla e olhos de gato. Um luxo que os passageiros nem percebem, menos o cego Gregório, que sente e imagina a cobertura de asfalto, recebendo com maciez de dama as rodas do busão. Preciso parar de pensar no todo, reflete o cego. Se ficar no detalhe, no pinho, me dou melhor. E assim parece que a vida anda e se desenrola em direção a um futuro que não nos pertence nem nos ameaça. Tudo é uma questão de não inventar questões. O motorista deita o cabelo. É o dono do mundo da estrada. Ninguém ousa peitar o ônibus, que agora se desenvolve, canta a alegre canção de quem está prestes a chegar. Uma curva mais fechada, o motorista cochila, o busão desgoverna, atravessa a estrada numa nuvem de poeira e gritos. Os passageiros sentem a morte chegar, mas o motorista consegue recuperar o controle do veículo. O alívio vem aos poucos, se confunde com o protero-quero, passinho, grita na várzea seu protesto inútil. Isso acabou. Espero não ter cansado os senhores. Muito bem, Elias. Obrigado. Muito obrigado, Regina. É muito visual, né? É. Aí. Esse ônibus foi escrito numa viagem que eu fiz para Campos para passar uma Semana Santa na casa de um amigo. E daí eu fiquei imaginando o que cada um está pensando, fantasia, qual é o desvario, imagina coisas, as fantasias sexuais, as coisas do motorista. Só que no final eu tinha resolvido que o ônibus ia bater e ia morrer todo mundo. Aí depois me arrependi, falei, puxa, coisa chata, deixa os caras chegarem, né? Aí o motorista dá uma manobra, vira e aí então continua. Então, tem horas que a gente tem que arriscar até o final. E você tem um alter ego lá? Você está lá na história? Não, eu não, eu estava tentando me desvencilhar, Regiane, foi uma colocação interessante, do personagem eu, porque meus livros anteriores tinha muito contista mineiro, tinha, né, essa coisa de quem vem da cidade pequena para a cidade grande. Não, essa eu quis mostrar pessoas, sim, conhecidas, né, como, por exemplo, cego. Eu sou amigo do Salves, que é cego, trabalha no Senai, e
e é uma pessoa incrível, faz tudo que as outras pessoas fazem, canta, namora e tudo. Então, eu estou homenageando o Chico e homenageando as pessoas anônimas que viajam de ônibus, né? Agora está difícil por causa da pandemia, mas eu sempre viajei de ônibus. A grande riqueza do conto, ô Elias, desculpe interromper, mas é porque eu perdi o tempo da minha fala lá atrás, é que quando chegou na hora que ele perdeu a direção, eu disse, "Ih, poxa, vai morrer todo mundo." Aí a grande riqueza é que não morre, eles não morrem. Você leva o leitor a achar, "Ih, acabou, estragou o conto, vai morrer todo mundo." E justamente você faz ao contrário. Por isso que eu interrompi, porque eu já queria ter falado antes. Desculpa aí. Não, foi uma ótima colocação, porque, na verdade, eu mudei de ideia, porque eu me enterneci com os meus personagens, né? E tem uma outra pessoa que botou um comentário aí que também achei muito interessante. Diferente entre um e outro conto, né? Nem parece o mesmo autor, disse a pessoa. Aí isso é interessante, porque quando eu resolvi fazer um livro de contos, tem uma amiga que falou: mas aí vai ficar tudo desconectado, porque são coisas escritas em muitos tempos diferentes, antigos, outros velhos. Eu fui garimpar o que eu tinha de contos, uns eu definitivamente não gostava, deixei para lá, e outros eu achava bom, e aí eu fui alinhavando, fui recosturando. Não me importou que um seja uma coisa mais popular, de pessoas simples, como a manicure, com as unhas todas enfeitadas de anel de Saturno, porque eu acho que a vida também é feita de gente assim, entendeu? Então, gente, isso é dar um mergulho na vida das alheias, na vida da gente também, porque o alter ego sempre está presente, mas não é o único critério. O critério é se debruçar sobre a realidade e pensar que, como dizia o Garcia Marques, a realidade é mais extraordinária que a mais extraordinária das fantasias. Então, não precisa correr atrás de inventar coisas do Arco da Velha. Essas coisas do Arco da Velha estão aí dentro de um ônibus, dentro de uma lotação, dentro de uma rua, etc. E tal. Então, é isso. Liz, só uma colocação sobre o que a Dag falou. A gente está tão viciada em finais infelizes, digamos assim, que surpreendente foi eles não terem morrido. A gente esperava que aquele final era natural, óbvio, que aquele negócio ia cair lá. Então, foi uma virada para um final. Final feliz virou moderno. Legal. A mim também me surpreendeu. Legal, que bom. Porque também é legal, Regiane, você que é escritora, a gente também tem que surpreender, de repente, dar uma revolta, colocar outras coisas, porque não é a literatura não é uma reprodução da realidade. A literatura, no meu entender, é elucubração a partir daquilo que a realidade nos oferece. A realidade nos oferece um limão, a gente faz uma limonada, e por aí vai. E aí vamos em frente. Né? Falar alguma coisa? Já dá para falar agora? Dá. Não, eu queria primeiro te dar os parabéns pelos 2 contos. Eu gostei muito dos 2 e realmente, como alguém falou, o estilo é bem diferente. Está muito bom. Agora, eu fiquei com uma curiosidade nesse conto do busão. Se você, por acaso, pensou no final em deixar em aberto para a gente resolver se o ônibus, se as pessoas morreram, não morreram, se foi uma batida realmente terrível, ou se ele conseguiu segurar o ônibus. Você chegou a pensar nisso, em deixar em aberto ou não? É legal. Se eu tivesse pensado, querida, eu tinha até feito. Eu não pensei. Eu pensei o seguinte: vai matar tudo e causar um impacto, ou vai dizer que a viagem chegou a bom termo. Eu não pensei em deixar aberto, não. Ou eu matava ou eu sobrevivia. E ao optar pela sobrevivência, eu fui movido pelo meu carinho pelos personagens que eu fui criando, por esse embarcado cheio de vontade de comprar um fusquinha, por essa manicure das unhas enfeitadias, por esse cego que sabe que depende dos outros, conta com isso. Então, o que me moveu a salvar os passeios
e não me viu a deixar aberto, foi: esse ônibus precisa chegar, as pessoas precisam ir lá comemorar a Semana Santa delas, tomar uma cerveja gelada no pé do morro, e por aí vai, entendeu? Elias, eu gostei Sim. muito desse conto Busão. E eu acho que esse do leitor imaginar tem uma coisa que eu imaginei. Não sei se eu entendi bem na sua leitura, mas a Maria, a mulher do Giovanildo, ela morre, né? Atropelada, não é verdade? Ela morre. E aí eu fiquei pensando que você ia amarrar no final o Giovanildo chegando em Macaé, né? E voltar por causa da morte da mulher. Isso aí ficou em aberto, achei muito bom que ficou em aberto. Podia até frisar mais a morte da Maria, para a gente poder ficar na expectativa do Giovanildo chegar e ter que voltar, entendeu? Boa ideia. Que bom que aí vocês descobrem outras janelas. Outros caminhos, na janela né? literária. Agora, porque... esse arremate que você deu no final de fazer um final bom, eu achei ótimo, eu gostei muito. Eu ficaria muito triste se todo mundo morresse ou muita gente morresse. Eu achei que ficou muito bom esse final com o Quero, achei que ficou excelente. Agora, legal, puxando a ideia do leitor de que o Giovanildo vai ter que chegar e voltar por causa da morte da Maria, né? Não, eu não pensei em desfecho, entendeu? Eu pensei assim: isso é um ônibus que saiu da rodoviária com gente de vários gêneros e tal, vai se arrastando, tem que dar tempo de personagens citados, né? Pais, a manicure, o motorista, o Giovanildo e tal, dar tempo deles expressarem o que sentem, mas não resolve os destinos, entendeu? Porque se eu começasse a resolver os destinos, eu ia me emburacar numa coisa mais longa. Eu não queria fazer muito longo, eu queria fazer tipo impressões de viagem, entendeu? Num ônibus acalorado que não anda e que vai acirrando não só as ansiedades, mas também as prazerosas, né? Então, por isso que não a volta do Giovanildo, entendeu? Legal, obrigado pela contribuição. Muito bom, muito bom. Valeu. Elias, eu acho que isso que foi colocado agora é uma boa diferença entre conto e romance, né? A não necessidade de desfechos, né? Ser um retrato específico, né? De um momento em que você não precisa dar conta de absolutamente nada, né? Isso. Vantagem do... Isso mesmo. Porque, por exemplo, o conto ser um vapt-vupt, você tem que sentar e se debruçar, mesmo que ele seja longo. Por exemplo, Clarice Lispector tem um conto do amor que é uma maravilha, você deve conhecer. Uma mulher está no bonde, aí ela vê um cego, aí ela tem um estribufu interno, uma epifania. Como é que pode existir um cego no tal? Depois ela desce, vai para o Jardim Botânico, aí tem outra, as árvores, as raízes. Então, é um conto longo, de 20 ou 30 páginas, que ela fez assim, entendeu? Agora, o romance é diferente, porque o romance são vários blocos de personagens que vão se alternando, entendeu? O romance nasceu do folhetim, ele tem uma estrutura parecida com a telenovela de televisão. É um bloco de personagens que apresenta, faz isso, muda para outro, que apresenta, faz isso, volta, depois vai outro. E é isso, é um romance. Agora, o conto não. O conto, ou você se apaixona e lê, mesmo que ele seja mais longo, ou no caso dele ser pequenininho, como o Simua, né? Você não gosta e acabou. Entendeu? O conto é tipo ou dá ou desce. Mas é isso mesmo. Elias, tem um comentário aqui do Lucas Eugênio. Ele falou assim: nos 2 contos percebi que há uma espécie de ciclo. O conto começa com uma contemplação que se dá pela descrição. Depois da contemplação se quebra por uma imagem agressiva, que vem por um termo mais chulo ou pela figura da morte. E depois o ciclo recomeça. Isso é proposital? Isso mesmo. Coisa do busão é isso mesmo.
É um bando de gente que está ali e a única coisa que pode fazer é pensar, porque é muito ruim. Eu, por exemplo, fiquei horas nessa viagem que deveria demorar 6 horas e meia, demorou muito mais. Então, você pensa na vida, você pensa na morte. Começa com uma descrição, quase não tem cenário, são reflexões, é um conto que reflete sobre os personagens que estão ali emanados pelaquela coisa de que tomaram aquele ônibus e que podem até morrer se o motorista perder a mão. Mas ele não perdeu e aí eles chegam a um bom termo. Então é isso. Tem reflexões sobre o sexo. Eu procurei não ser tão assim, ter coisas, ter fantasias. Mas depois você vê que são fantasias. O cara não entra no banheiro e transa com a moça. Imagina isso e ela também. Aí tudo isso faz parte, porque você imagina tudo, né? Até coisas que você nunca viveu ou coisas que você gostaria de ter vivido. Então, o conto parte mais ou menos disso, entendeu, Lorena? Elias, eu achei assim muito gostoso o conto, né? Porque além de ter humor, né? São 6 páginas, como você falou, mas você não sente, né? Tem poesia, né? E você acaba se envolvendo com aqueles personagens que você pode encontrar aqui no seu dia a dia. E realmente, quando, né, eu vi assim, eu falei, não é possível que esses personagens vão morrer aqui. Né? Então, você fica vibrando e torcendo. Né? E eu percebi que outras pessoas tiveram o mesmo sentimento. Então, isso foi muito bacana, essa surpresa. Né? Achei muito legal. Legal. Você é minha colega nessa aventura que é trabalhar na Estação das Letras. Eu quero agradecer o tempo que nós estamos juntos e a sua opinião. E aí é isso, a literatura nos ajuda a não ceder ao desespero e à dor. Então, tem de ter humor, tem de ter tesão, tem de ter preocupação com a morte, tem que ter egoísmo. O egoísmo até não tem muito nesse, mas tem noutros. Né? Tem que ter uma depuração de linguagem. Esse livro, por exemplo, tem um que chama Michê. Depois eu fui reler e tinha uma porção de palavras que interessava mais a história. Então, assim, o conto é um exercício de despojamento, né? Você, como autor, vai retirando dele tudo que seja supérfluo, para aquilo que ficar é aquilo que deveria ficar, o essencial. O que não é essencial, pensa, não precisa. Então, eu estou tentando aprender essa lição. Muito difícil, Silvia, porque a gente que escreve, a gente quer botar tudo, né? Tudo, botar a carrocinha de Chicabom, botar não dá, a gente tem que escolher, fazer escolha. Escrever é feito de escolhas, né? Verdade. Elias, falando também de romance e conto, que aventaram aí um pouco antes, que não dá para botar tudo, eu me lembrei de Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende, que é uma viagem de ônibus e ela dá tempo para a personagem ficar lembrando, na viagem de ônibus, lembrando das coisas que aconteceu, aí o leitor vai sabendo onde ela esteve no passado, o que aconteceu, por que ela está voltando para lá, e as coisas que vão acontecendo no ônibus. Então, se tivesse que dar uma aula assim, qual a diferença de romance e conto, a gente poderia colocar o romance da Maria Valéria e esse seu conto Busão. Muito legal, isso foi muito bom. Legal, muito obrigado, Dag. Você que trabalha com literatura, que escreve, que fez o seu romance. É isso, cada gênero pede uma coisa, e a gente só vai descobrindo na medida que a gente vai se arriscando no fazer. Se a gente quisesse ter todas as respostas, e tivesse tudo pronto antes de começar, a gente talvez não conseguisse ir muito longe, entendeu? Para ver, né, Elias, como o conto cabe tudo num conto, porque assim, tantas banalidades estão ali, como as filosofias, a filosofia do cego em relação a se ater aos detalhes, como uma tábua de salvação,
Pode ser até útil para todos nós. Vou pensar nisso. É verdade, é verdade. E veja que o cego foi o único que viu a questão do asfalto mudando, dos olhos de gato, como você disse. Então, tem uns trocadilhos muito bons. Boa, Rejane, ótimo, porque o cego escolhia as roupas pelas cores para usar sem nunca ter visto. Isso é uma coisa fantástica, né? E a gente corre atrás disso na literatura, porque o Orhan Pamuk, que, na verdade, é um autor que eu prezo demais, aqui tem um romance dele, um livro de ensaios, o romancista Eu Sentimental, que são as palestras que ele fez na Universidade de Harvard, a Harvard Lectures, que todo ganhador do Nobel faz, e ele diz isso, que é curioso de pensar sobre as palavras, que são signos, são coisas, são tracinhos feitos no papel ou no computador, que em si não quer dizer nada, não sei o que convencionou que eles digam, mas que, ao mesmo tempo, provocam a criação de imagens. Isso é muito importante, Rejane. Ao ler o conto, imagina que o cenário era assim, que a poltrona é vermelha, aí o Delacroix vai imaginar que a poltrona é azul, que não tinha cafezinho nem nada, que tudo reclamava porque o serviço era péssimo, e por aí vai, que o motorista não era nada gentil quando falava com os passageiros. Então, é isso, a gente bota no papel algumas impressões para que a gente estimule o leitor a fazer sua própria viagem a partir daquilo que a gente está propondo ali. É mais ou menos por aí que a gente escreve. Né? É uma arte, porque janelar todo mundo janela, né? Você olha pela janela e tenta interpretar, adivinhar a vida de quem está passando lá embaixo. Daí a botar no papel, o buraco é mais embaixo, bem mais embaixo. O buraco é mais embaixo, mas a gente só consegue se a gente resolver fazer, ir errando, acertando. Por isso que eu achei essa uma oportunidade. Na verdade, eu vim aqui ler meu trabalho. Como é que vocês estão vendo meu trabalho? E como estão dando tantas visões diferentes da que eu daria, né? Por isso, tem uma coisa que eu até esqueci quem que é, eu acho que é daquele escritor judeu que eu gosto, porque eu sou fã do turco Pamuk e sou fã do... esqueci o nome. Amós Oz. Amós Oz diz o seguinte: não procure entre o escritor e o texto. Procure entre o texto e o leitor. E isso eu achei uma lição maravilhosa, porque né, a gente, o que é, quando vocês leem aquilo, se põem a imaginar, vocês fazem um trabalho de recriação. Isso para a gente é muito bonito, é muito Pode repetir prazeroso. A frase, Elias? Picotou quando você estava falando, pelo menos para mim, a frase do Amós Oz. Não procure entre o escritor e o texto. Procure entre o texto e o leitor. Porque aí é que a coisa... E o escritor está ali, né, sofrendo a parte dele, tem que fazer, às vezes, concentração. Agora, aquilo que o leitor imagina, e o que ele depreende, e aquilo que o consola, que o faz pensar e refletir sobre a vida, sobre os problemas, sobre as alegrias, sobre as dores, que é o barato da literatura, né, eu acho. Então tá, é isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu ia comentar só um detalhe que eu reparei. Você coloca tanto no primeiro conto quanto nesse segundo, umas rimas, né, no meio da prosa, assim. Aparecem algumas frases, né, que rimam, assim. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu também faço isso. E aí eu muito desse jogo de palavras que se estabelece, entendeu? Ali não está nem aqui nem ali. Então eu vou tem outras. Tem uma com bocejo também, boa.
Eu não guardei agora desse segundo conto, mas tem uma que está bem rimada, assim. Eu teria que ver o conto agora para lembrar, mas me chamou a atenção essa musicalidade, assim, que tem ali com essas rimas, né? Que faz uma musicalidade mesmo, né? Um som assim de. Correndo atrás da harmonia entre as palavras. Não. Eu, por exemplo, eu fui criado no interior, o arraial que eu nasci, chamado Tebas, tinha uma biblioteca pública, ainda tem. A gente lia muito poesia, né? Drummond, Bandeira, Cecília Meirelles, que maravilha, Varela, todo mundo. E depois, quando eu comecei a escrever, eu achei que eu não ia nunca conseguir fazer poesia. Poesia era uma coisa muito difícil, muito além da minha possibilidade de fazer, entendeu? E aí não fiz, fiquei fazendo contos, tentando fazer uma novela, aí as editoras queriam romance, aquela coisa de quem escreve em caminho, porque não é um nome conhecido nem consagrado. Até que, muito tempo depois, um amigo, que também não é escritor, é engenheiro e é músico, me pediu umas para botar música, né? E aí eu, então, resolvi fazer umas letras para o Wagner Nogueira, meu amigo, que hoje em dia mora no interior de São Paulo. Aí eu comecei a achar que era bom, ele musicou umas, outras não, e aí eu descobri que a poesia é muito legal, cara, e tem mais é que fazer. E quando o meu romance, Belo como um Abismo, foi, enfim, selecionado para o Jabuti, a pessoa a editora que eu publicava, né, sei lá, falou: tem que fazer mais uma coisa, porque não pode deixar passar isso, tal. Agora teve uma certa projeção. Aí eu falei: mas o que eu tenho é poesia. Aí ele disse: mas poesia não vende. Então existe uma crença na minha amiga, que infelizmente essa crença existe, ela é mais notável, que poesia não vende, que conto não vende, que vende é romance. Mas aí eu estava tão ligado que eu resolvi fazer um livro de poesia. E aí vendeu pouco, meus livros vendem pouco. Eu não sou um autor de grande tiragem, mas eu consegui fazer meus livrinhos e eles me dão muitas alegrias, como essa que eu estou tendo hoje com esse livro de contos, entendeu? E com esses comentários de vocês que nos ajudam a pensar outras coisas. Né? Legal. Legal. Alguém tem mais alguma coisa? Elias, eu gostaria a Glória está que com o microfone desligado. Elias, eu gostaria que você repetisse o autor do livro de ensaios e de contos, que você mostrou a capa. Como é o nome do autor? Orhan, Orhan Pamuk. R-H-A-N é o primeiro nome. E Pamuk, P-A-M-U-K. O livro chama-se O Romancista Ingênuo e o Sentimental, da coleção Prêmio Nobel, ou Nobel, tá? Da Companhia das Letras. Esse é um autor que eu prezo muito, cara. Se eu pudesse, ficava aqui falando a noite inteira dele. Ele tem um romance chamado Neve, tem vários romances. Como é o nome? Livro, desculpa, qual é o título do livro? O Romancista e que mais? Ingênuo. O Romancista Ingênuo e o Sentimental, que é uma classificação que foi criada pelo Stendhal, que dizia que as pessoas, alguns escrevem de forma intuitiva, esse seria o ingênuo, e o outro o sentimental, entendeu? Aí vai, né? Ler um romance, vamos só ler um pedacinho aqui. Ler um romance significa
que confiamos à memória, ao contexto global, acompanhamos um por um os pensamentos dos protagonistas e lhes atribuímos sentidos dentro da paisagem geral. Agora estamos no interior daquela coisa de criar paisagem imaginária que pouco antes contemplava fora. Além de ver as montanhas mentalmente, sem o frescor do rio, o cheiro da floresta, falamos com os protagonistas e nos aprofundamos no universo do romance. Sua língua nos ajuda a reunir esses elementos distantes e distintos e a perceber os rostos e os pensamentos dos protagonistas como parte de uma visão única. Os romancistas ingênuos estão irmanados com a natureza e os sentimentais, enfim. Eu não estou achando sentimental aqui, não. É com Schiller que falou isso, não foi o Stendhal, desculpe. O poeta sentimental se inquieta basicamente por uma razão. Ele não sabe se vão abarcar a realidade. Ingênuo não vê muita diferença entre sua percepção do mundo e o mundo em si. Já o poeta moderno, sentimental, reflexivo, questiona tudo que percebe, até mesmo seus próprios sentidos. Então, um usa mais a razão, o outro usa mais a intuição, e ambos procuram refletir. É isso. Desculpa, eu falei um autor errado aqui, mas vale a pena ler o Pamuk. Elias, parabéns por certas tiradinhas que você faz lá para adaptar ao parágrafo do passageiro, digamos, noite inteirinha, é muito bonitinho. Legal, legal. E dá ideia, legal. né? É mineirinho falando, né? Mineirinho fala assim. Legal, legal. Uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu achei bem interessante, é a não necessidade, né, de pontuação em relação ao que é o pensamento do personagem, com o que é a descrição da narrativa, né, e o olhar para o outro. Então, assim, o fato de você ter emendado, né, de ter feito numa sequência, sem aspas, sem travessão, sem nenhum tipo de sinalização, o que é do ônibus, o que é da Maria, o que é o pensamento da Maria no meio da contextualização da cena dela, eu achei bem interessante. Assim, você incita o leitor a realmente prestar atenção, né? Refletir. Achei muito bacana isso. Isso mesmo. Porque, veja só, você tocou num ponto importante que eu tinha pensado em falar, mas não tinha falado ainda. Quer dizer, eu procurei fugir daquele negócio. Fulano disse, fulano pensou, 2 pontos, sabe? Disse ali. Aresca fala. Então, eu misturei um pouco. Na realidade, ela é misturada. A realidade não vem segmentada em pedaços. Isso aqui é o narrador, isso aqui não é. Então, isso dá mais trabalho, mas isso também dá alegria da gente se sentir mais criando, né? E fazendo com que o leitor se aventure por outras paragens, né? Tente se aventurar. Mas isso não é fácil, não. Está na moda até, mas não é fácil, não. Tem gente que não sabe usar isso e mais complica do que esclarece, digamos assim. Isso é então, difícil. Para subverter a pontuação, que seja beleza, desde que sirva ao fim, que é o quê? Na minha opinião, o leitor. Mas se for para complicar a vida do leitor, melhor não. Não foi o caso. Não foi o caso. O fazer com que os outros viajem nessas páginas e que você viajou e que também lhes deu muito trabalho, entendeu? E aí a ideia é essa. O Delacroix quer falar alguma coisa, meu amigo querido? Não. Eu gostaria de falar. Estão me ouvindo? Eu queria me desculpar porque eu entrei muito tarde, porque tive dificuldades para entrar. Mas, então,
como em geral eu sou pontual, peço desculpa que entre meia hora atrasado, 40 minutos. Então, vou ver se vejo a live novamente amanhã, ou sei lá. Eu peço desculpa a falha que eu cometi. Não, não desculpar nada. Se inscrever pelo Simples eu também não consigo, não. Quando eu quero não ver alguma consegui coisa... entrar por lá, não. Eu não consegui, eu também tentei e não consegui. Aí a Camila que ajudou, como sempre. Eu também tentei pela Simples e não consegui. Um desastre aquilo. Pois é, então peçam ajuda a Tati ou a Camila, porque para mim isso também é uma dificuldade. Mas tem uma amiga aí que queria falar, cortou. A Glória quer falar, e depois, quando a Glória terminar, eu queria perguntar a Rejane e para o Jorge exatamente qual foi a dificuldade, mas vamos ouvir a Glória e depois a gente fala disso. Oi, também tá vou bom, me Glória, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Eu também vou me desculpar, eu também não consegui entrar logo, na verdade, quase não ouvi os comentários ao primeiro conto, né? Aliás, ouvi os comentários, mas eu não ouvi a leitura. Eu não ouvi o conto. Isso, mas o segundo conto, eu fiquei muito impressionada com a história da Maria ali. Para mim, você escreveu um mini conto dentro do conto, entendeu? Porque a Maria, ela não está no ônibus. Então, ela não faz parte do busão. Boa, ela é a única que não está no ônibus. Não tá foi a única que você não simpatizou e matou. Então eu fiquei pensando, a Maria é o Giovanildo matando a Maria, é o autor que não simpatizou, depois que você falou isso, claro, né? Aí eu falei, não, é um conto dentro do conto, entendeu? É um mini conto ali dentro do conto, né? Porque realmente ela não está no busão. E assim, tem várias histórias, vários contos, né? Já foram citados aqui, que eu também andei muito de ônibus na minha vida, né? Muito. Agora nem tanto, principalmente por causa da pandemia, mas assim, eu pegava a Avenida Brasil inteira de ônibus, né? Então, criava histórias na minha cabeça ali daqueles personagens, né, daquelas pessoas que eu via, algumas eu via todo dia. E um dia eu escrevi um conto, né, sobre uma passageira. Mas aí, assim, eu achei interessante o seu conto, que você conseguiu assim, traçar diversas vidas assim, né, ali dentro. Né? E, em vez de ficar fixado num personagem. Então, eu fui assim, gente, eu estou numa viagem de ônibus mesmo, porque você olha para um, olha para outro, né? Você fica imaginando todas as coisas, e mesmo quem não... E aquele que não está fazendo isso, olhando para os outros, está lá nos seus pensamentos, e a gente fica realmente, o que será que ele está pensando? Né? Então, eu me senti dentro de uma das minhas antigas viagens de ônibus, lendo seu conto, e achei assim brilhante esse continho dentro do conto, entendeu? Que legal. Muito obrigado. Eu escrevo, você falou da dificuldade de escrever poesia, eu escrevo mais alguma coisa mais parecida para a poesia, mas eu nunca publiquei. E, ultimamente, essa história do ônibus eu escrevi em forma de conto, pequeno, mas em forma de conto. E eu falei, acho que eu vou começar a ouvir mais sobre contos, por isso que eu vim aqui te ouvir hoje, né? Porque eu gosto muito de ler contos. Né? Então, e assim, foi uma surpresa essa ser justamente de uma história de ônibus, né? Uma história, são várias histórias dentro da história, né? Bom o seu comentário. Tomara que você continue com os contistas que têm tanto a nos dizer. Agora, sobre a Maria, legal você ter puxado esse fio, porque ela não existia como personagem, né? Apenas era para dizer que o Giovanildo era um cara casado, que morava em Copacabana, né? Aquele cara da Petrobras, que fica lá naquele M, que dá pouca assistência à mulher. Então, era uma mulher frustrada, né, por conta desse momento,
E daí eu comecei a botar ela e depois eu achei que era melhor que ela morresse logo, porque eu não ia ficar tratando dela o tempo inteiro, entendeu? Eu elegi para tratar o Giovanildo, a Dina, a manicure, o Sérgio e o Musta. Então, isso já estava de bom tamanho, porque eu não queria fazer enorme, eu queria fazer um negócio sobre isso que você apreendeu tão bem. Ou seja, viajar de ônibus é dar vazão à imaginação e à fantasia, e cada um tem a fantasia do jeito que tem, né? Diferente da outra. Se eu juntasse isso numa ação só, que é um ônibus até chegar da rodoviária, até sair da rodoviária, até chegar no outro local, então isso me deu um bom trabalho. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Entendeu? Mas eu acho que ficou aberto assim, essa possibilidade daquilo também ser um desejo do Giovanildo, matar aquela mulher, entendeu? Também pode isso. Mas eu não entrei muito nisso, porque do Giovanildo eu entrei mais no desejo que ele sentia pela Dina, daquela coisa dele ficar olhando a outra, dele também ficar pensando, porra, eu gostaria de ganhar mais para comprar um carro para não ter que ficar aqui toda vez que eu vou trabalhar, entendeu? Aí por aí vai, é outro approach, né? Elias, muito obrigada. O que você acha da gente abrir para mais uma pergunta e ir encerrando, porque já são 20 horas agora. Eu acho legal, olha, é o seguinte, porque me avisaram que, desde o início a Cátia falou, que seria uma coisa curta. Eu até fui procurar milhões de coisas, pensado em botar num outro ponto chamado Meu Primo, que é uma reflexão de vive na cidade e do outro que vive no campo, etc. e tal, reflexões sobre a vida. E aí a Tati falou, não, isso é 1h30. A Suzana também deu um aviso muito concreto. Olha, se ficar falando demais, as pessoas não vão gostar. Então, eu escolhi contos pequenos, para começar às 6h30, começou praticamente na hora, agora são 8 horas. Podemos terminar, abrir mais uma pergunta, como você. Eu aproveito para dizer que você é muito bem chegado. Tomara que a gente consiga mais coisas aí. Ai, que delícia. Para mim é um privilégio poder participar dessa janela com você e tantos escritores, leitores aqui reunidos, fazendo comentários interessantes. Para mim está sendo um aprendizado. Eu estou super motivada para entrar nesse grupo. Legal. Eu agradeço bastante. Seja bem-vinda e muito obrigado pela contribuição. Então, tem mais uma pergunta. Quem quer fazer? Eu acho que está todo mundo bem, né? Está todo mundo com a carinha tranquila, um observando o outro. Eu acho que está todo mundo Eu queria fazer um comentário muito rápido. Pois não. Eu escrevi alguma bobagem, mas dentro do metrô. Então, uma coisa que eu acho muito importante é a observação. E como eu sou fotógrafo de formação e um curioso, e a outra coisa também muito interessante, e que nós, latino-americanos, somos especialistas, interagir, às vezes, com quem está do lado sentado. Então, a observação é interessantíssimo, porque partindo daí você pode criar uma história. E depois, escutar a outra pessoa que trabalhava não sei em que lugar, mas teve um problema no tornozelo, e aí passou a fazer quentinha para fora, que tinha uma filha que... Mas a pessoa, não sei, isso está no nosso espírito, sendo um desconhecido, e a pessoa conta a vida dele. Não é que puxe, naturalmente. Então, eu conheço esse trabalho meu, que é do metrô, e que reflete exatamente isso. Você está no meio de um ambiente coletivo, né? Pode ser um metrô, um ônibus e tal, e de repente você começa a tomar contato com outras realidades e por aí vai, porque cada lugar que é um coletivo e no qual você teoricamente não pode fazer nada, dentro um ônibus não pode fazer nada, no máximo você lê alguma coisa rápida, mesmo assim, né? Então, isso nos propicia ótimas coisas. E eu desejo muito que você continue escrevendo seus trabalhos.
Elias, posso só dar um recado antes de você encerrar a roda? Que a Suzana me pediu para dar esse recado. Bem, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo por estar aqui junto em mais uma janela literária, agradecer ao Elias pela leitura, pela escolha dos contos e fazer um comunicado. Na semana que vem, a gente vai colocar no site os cursos que vão começar em março e em abril, os cursos independentes. Eu acho que a maioria aqui já deve saber, porque acho que todo mundo está cadastrado, todo mundo aqui recebe a newsletter do Instituto, né, Estação das Letras. Quem não está cadastrado, por favor, se cadastre no site e siga a gente na rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook, que esse ano o Instituto lançou 2 formações literárias, a formação literária para escritores e a formação literária para mediadores de leitura. Então, meus amigos, eu sei que aqui só tem escritor já experiente, divulguem para seus amigos que querem se tornar escritores também e mediadores de leitura. A gente queria contar com a ajuda de vocês. E qualquer informação é para a gente, tá bom? Elias, tá super bom, obrigada. Lorena. Até a próxima. Obrigado você, e a sua estadia na estação seja muito rica e produtiva e que possamos continuar apreciando os contos. Valeu. Vamos sair, então, é isso? Mara, Jorge Delá, maravilhoso. Boa noite. Nos vemos na próxima janela. Eu vou te falar segunda-feira. Transferimos uma aluna de uma turma para outra, tá? Tati. Obrigado, Elias. Obrigada. Obrigado, boa noite, pessoal. Bom evento. Boa noite a todos. Foi bom ver você. Olha a Regina, que apareceu só agora. Legal. Tive até um problema, a mesma coisa. Sim. Eu tive um ataque aqui por causa disso. Peraí, Jorge, qual foi o problema que você teve, Jorge? O problema é muito simples. Eu quis fazer direitinho. Fiz pela Simpla, eu ganhei um número dizendo que está confirmado. Aí depois veio, eu mandei por e-mail para a Tati e a Camila, não é? Mostrando. Então, aí apareceu aquele, dizia que isso era do dia não sei o que de janeiro, mas no link não entrava, E a Dag me falou de que ela tinha entrado pelo link que a Estação das Letras tinha mandado. Mas então, foi o que aconteceu comigo. Eu quero fazer da forma certa, não incomodar ninguém, e eu fico depois que não consigo entrar por 45 minutos. Não sou retardado, não sou especialista, e eu sou amigo do Elias, adoro o Elias, adoro como escreve, adoro sua simpatia, sua forma de se comunicar, e eu fico como um idiota tentando de todo jeito. Então, eu acho que todo mundo tem. A Rita o que for. E depois eu entro e vejo aí 22 pessoas ou 20 pessoas, digo, puxa, será que o único retardado fui eu? Não, eu já tive problema. Eu sempre entro pelo link que eles mandam pelo e-mail, porque pelo Simpla, realmente, eu já tive problema. Então, eu sempre espero chegar o link no e-mail e entro por ele. Pelo Simpla, eu também já apanhei. Então, a melhor coisa é esperar chegar... eles mandam sempre um pouquinho antes da apresentação. A gente já teve problemas. Isso, a gente já teve problemas antes com o link também do Simpla. Então, a gente já tem um tempo que a gente adotou isso. A gente manda sempre o link umas 2 horas antes, até um pouco até mais, 2 horas antes do evento, junto com o texto que vai ser lido no dia. Não recebi. Tatiana, não recebi. Eu até tomei banho, fiz a barba. Não adiantou nada. Vendo que está todo lindão aí. Eu arranquei o pouco cabelo que eu tenho. Basta entrar pelo link do computador, porque eu também tenho dificuldades com o Simpla, e não é por causa da Estação das Letras, cuja equipe é muito legal e muito eficiente. Tatiana, uma sugestão. Vocês podiam acrescentar no cartaz, já que bota inscrição pelo Simples, vocês podiam botar entrada pelo Zoom junto, porque a gente vai para o Simples e não consegue realmente entrar.
E a gente não sabe se tem alguma coisa para o Zoom. Era só acrescentar isso, entrar pelo Zoom. Eu já comprei entrada para... Eu já comprei entrada para Cecília Meirelles e não consegui no concerto porque o Simpla me cobrou, mas não autorizou legal. Isso é uma complicação. Eu também, Elias. Em outros eventos, nada a ver com a Estação das Letras, eu já tive problema para entrar também pelo Simpla. Eu não sei qual que é entrar, como também eu comprei um ingresso, paguei e não pude assistir porque não me liberaram o diabo. Então, é isso aí. Vamos continuar juntos. E, Tati, segunda-feira eu vou te dizer que aí vai passar uma menina para outra turma, tá? Para ficar mais equilibrado. Eu ia falar para o Jorge, às vezes o e-mail dele foi parar no spam. Não, no meu não. Turma de quê? Turma de quê? Turma de quê? Não. O e-mail da Estação das Letras mandou para você, pode ter ido parar no seu spam, entendeu? Mas eu abro o spam. Mas ele olha, a gente olha. Que turma é essa que vocês estão falando? Peraí. É o seguinte, eu, desde 2016, eu trabalho com uma oficina chamada Produzindo o Seu Livro de Ficção, que é uma comunidade de escritores, co-escritor. A pessoa vai mandando os textos e a gente vai discutir isso que eu faço. Então, eu tenho 2 turmas. E, no momento, tem que ser turmas pequenas, porque senão eu não consigo trabalhar legal, fora do meu alcance. E, agora, uma pessoa aceitou ir para outra turma para não ficar gente demais. Porque, veja, eu sou um cara idoso e cansado da batalha. Hoje, por exemplo, eu comecei... Conservado. Obrigado. 73 anos nas 4. Comecei às 3, fui até quase 6, e depois comecei às 6h30, estou até agora. Eu fico muito cansado. Então, eu dou aulas, uma turma uma semana, outra na outra, mas eu tenho um terrível dever de casa, que é receber os trabalhos de todo mundo, sejam contos ou romances. Poesia eu não trabalho, porque não tenho essa capacidade. Trabalho com romances e estou tentando sobreviver aí, na boa. Eu só não gostei de uma coisa. Você recebe um terrível dever. Não, tem que ser o doce e agradável dever de corrigir o texto. Nada de terrível, Elias. Não é, não. Depende do texto. Porque tem textos que eu não mexo uma vírgula. Tem um da outra turma que é um passeio. E tem outros, cara, que eu levo 1h30 para fazer um negócio de 5 laudas. No parágrafo. No parágrafo. Então, eu não quero ter muito trabalho, não. Quero sossego e quero não pegar a Covid. Só isso que eu quero. Muito bom. Gente, eu só queria dar um retorno para a Tereza, porque a Tereza falou assim, para botar a dica do Zoom. Tereza, quando o evento é do Simpla, a gente não tem como dizer entre pelo Zoom, porque a gente fica condicionado a entrar pelo Simpla. Entendi. Entendeu? Então, vocês não sabem na hora, né? Entendi. A gente vai fazer um combinado. Como a Tati, eu, a Suzana, a gente está com o autor, com o leitor, sempre 15 minutos antes do evento começar, se vocês puderem entrar um pouco antes, 15, 10 minutos, e na hora que entrar, se tiver dificuldade, manda o WhatsApp para a estação, porque a gente acessa eu mandei. Cada um. Eu mandei um zap eu mandei, mas demoraram meia hora para poder. Não foi? Então, acho que tinha um problema técnico da Simpla, porque a mim me disseram, por exemplo, este evento está programado para outro dia. Exatamente. Já passou para o dia 13 de janeiro. A Rejane me mandou, não você, Rejane, a Rejane Ferman. Aqui, a Ferman. Ela me mandou e eu vi realmente que no corpo, no cabeçalho do e-mail, tem escrito 13 de janeiro, 18 horas, e não 10 de fevereiro, 18h30. Então, eu peço desculpas em nome da estação, a gente vai ficar mais atento a isso, mas, por favor, mandem o e-mail, liguem para todo mundo conseguir... Mas, Lorena, seguindo essa ideia da Tereza, mas em vez de escrever Zoom,
Podia botar, receba também o e-mail da IEL com o link 5 minutos antes. Resumir essa frase, mas algo assim. Entendi. Agora, desculpa, e aí não olhei de novo e-mail, fiquei tentando entrar. Até porque tem gente de fora. Uma pergunta. Pois é. Eu recebi o e-mail do IEL com o material do Elias, mas eu fui ver isso 5 minutos antes de entrar. Eu não pude examinar, mas não me pareceu que estava o mesmo que ele mostrou na tela. O que me chegou por e-mail foi uma coisa meio diferente. Os contos eram esses dois. Eu olhei rapidamente. Vocês mandaram exatamente o que estava na tela? Não, deixa eu dizer uma coisa aqui. Peraí, eu gostaria, por favor. É o seguinte, eu escolhi não botar na tela, porque eu já vi lives que tinham um porrilhão de coisa e é meio chato de acompanhar. Então, eu pedi apenas para botar um trechinho do meu amigo baiano. Tá, então tá. Depois, como eu sou muito vidrado no conterrâneo do Delacroix, que é o Piglia, aí eu resolvi botar um pedaço de Piglia, porque eu achei que tinha tudo a ver com a questão do conto, ter um relato secreto e outro aparente, e fui improvisando a minha relação com o conto e a década de 60, 70, porque eu não vou falar assim, eu comecei a ler contos em 69, não me julgo tão importante assim, para mim era o mais importante. Botar uma falinha teórica de alguém que levante a bola, botar os meus contos, e no meio do caminho, como do Pamuk, eu contrabandeei um Pamuk. Minhas aulas, outras vão ser assim, mandar alguma coisa para vocês e o resto dá a dica, olha, vá procurar o Pamuk, veja em Companhia das Letras, vai achar um autor fantástico, entendeu? É isso, porque não é para dizer tudo, para dizer alguma coisa geral e dar umas dicas de como acompanhar, entendeu? A minha proposta é essa. Tá bom, obrigada, Elias. Obrigada, Elias. Obrigada, gente. Até a próxima, então. Tá legal. Então, vou dar um sair aqui, Tatiana, Lorena. Só dar o sair que a gente já sai. Obrigado, Elias. E fico contente que outras pessoas tiveram problema. Pensei que o otário era só eu. Então, boa noite a todos. Não tem nada de otário. Você é um amigo muito querido e muito generoso. Eu só desejo tudo de bom para você e para a Linda também. Por favor. Obrigado. Tudo boa noite de bom, a todos. beleza. Boa Tomara noite. que possa ter outras coisas. E vamos lá. Tati, segura boa noite. História, boa noite. Obrigado. Boa noite, Tereza. Tchau, Tereza. Tchau, Tatiana. Tchau. Fiquem com Deus. Silvia.